Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí assistindo esta aula, mais uma aula de Biologia com o professor Maxson. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós estamos vendo citologia, parte da biologia que nós vamos estudar, lá a célula. Na aula passada nós vimos então as organelas citoplasmáticas, fizemos exercícios referente a isso, as organelas citoplasmáticas, nós conhecemos e compreendemos a sua função, assemelhamos a função da organela também aos nossos próprios órgãos e nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá? Então a célula é formada lá pela membrana plasmática, pelo citoplasma e o núcleo, o objeto da nossa aula de hoje, tudo bem? Então o núcleo, gente, ele está sempre numa parte centralizada lá da sua célula. É no núcleo que vai estar o quê, professor? Que vai ter todo o seu DNA, ou seja, toda a sua informação genética que é encontrada dentro da sua célula está presente dentro dessa estrutura que ela é envolta por uma carioteca, essa carioteca que tem a mesma formação, lá da sua membrana plasmática, tudo bem? Então aqui eu tenho o núcleo, tá? Quando a célula se divide, a cromatina DNA mais proteína, a gente vai ver o conceito disso daqui para frente, tudo bem? Opa, só aqui uma leitura aqui importante, DNA do material genético perde a aparência homogênea que caracteriza em intérfase que se condensa, ou seja, dentro aqui do núcleo eu tenho a nossa cromatina que depois condensada dá origem ao nosso cromossomo, tá bom? Vamos para frente. Olha lá, envoltório nuclear, também chamado de membrana nuclear, é formado por uma dupla camada lipídica, ou seja, uma camada bilipídica. A mesma camada que tem lá na sua membrana plasmática está aqui na formação do nosso núcleo. E você percebe, gente, que aqui no núcleo eu tenho essas pequenas estruturas que eu vou chamar de poros. Professor, o que são os poros que o senhor destacou aqui? São canais, os canais que fazem a conexão com o ambiente, com o citoplasma e com o núcleo. Então, ou seja, o ribossomo produzido lá dentro do núcleo, ele sai por esses poros e também o nosso RNA. Ou seja, então é um canal, uma porta que tem entre o nosso núcleo e o nosso citoplasma lá dentro da nossa célula. Então aqui tá mostrando aí para vocês. Tudo bem? Cromatina e cromossomo. Professor, o que é isso, cromatina e cromossomo? Nada mais, nada menos, gente, que a cromatina e o cromossomo, eles são o nosso DNA, só que eles são encontrados em formas diferentes, em momentos diferentes também na nossa célula. Então, a cromatina é um filamento de DNA muito longo e muito fino. Quando a célula inicia seu processo de divisão, seja lá a mitose e a meiose, mitose, todo qualquer tipo de célula do seu corpo faz, a meiose são as células vegetativas, dando origem aos seus gametas. Esses filamentos se espiralizam, enrolam-se mesmo, se condensando, transformando no cromossomo. Professor, então em curtas palavras, a cromatina nada mais, nada menos do que o nosso DNA não condensado. E o nosso cromossomo é quando essa cromatina, esse filamento de DNA, ele começa a condensar, dando origem a essa estrutura aqui, tá? Que a gente vai ver agora. Então a cromatina, gente, vocês podem observar que ela tem duas partes que eu vou chamar de heterocromatina e eucromatina. Hétero, formada por regiões da cromatina, tá? E eucromatina quer dizer, professor, verdadeiro. Então aqui eu tenho a parte, mais fechadinha aqui, eu vou chamar de heterocromatina e aqui a aerocromatina. Tudo bem? Professor, o que vai acontecer aqui com a cromatina, que é lá o nosso DNA, o nosso filamento de DNA, tá? O que vai acontecer, professor? Ele vai se compactar. A compactação do DNA das células humanas apresentam 46 filamentos de DNA. Então vamos aqui, eu tenho aqui uma fita dupla hélice. O que vai acontecer? Ela vai se associar a proteínas histonas, tá? Então essa cromatina, ela começa a envolver o que, professor? A uma proteína, histona. Então aqui, essa parte laranjadinha aqui são as nossas proteínas. Então a cromatina, ela começa a fazer esse enrolamento, dando origem aos nucleossomos.
O conjunto desses nucleossomos aqui, ó, forma os solenoides. Olha só o que vai acontecer, professor. Então, conforme essa cromatina ela começa a se enrolar, dando origem a essas estruturas, ela vai chegar aqui, ó, até o que a gente chama de cromossomo. Então, vamos aqui, professor. Então, eu tenho o filamento do DNA a partir das proteínas, que são as histonas, dando origem aqui aos solenoides. Professor, o que é isso daqui? É, olha lá, ó. Aqui, o que está acontecendo? Então, aqui eu tenho o filamento da proteína, ela vai o quê? Vai se envolver, se enrolando, até a gente visualizar dentro do núcleo quem? O nosso cromossomo. Então, aqui, ó, a gente tem o cromossomo, que é nada mais, nada menos do que o DNA, a cromatina condensada, tá? Vamos entender as partes do nosso cromossomo. Então, gente, aqui eu tenho um cromossomo que eu vou chamar de cromátides irmãs. Professor, por que cromátides irmãs? Professor, porque aqui, ó, é um igual ao outro, então são duas, né? O nosso cromossomo ele vai apresentar essa característica. Aqui eu tenho uma ilustração de um microscópio, tá? Um microscópio lógico, professor, eletrônico. Aqui na ponta eu tenho uma região que chama telômero. Professor, o que é isso? Sabe, por exemplo, aquela pontinha que a gente tem lá no nosso cadarço? Né? Aquela pontinha aqui meio plastificada que faz a proteção do nosso cadarço. Aqui acontece a mesma coisa. Então o telômero, ele é o que, professor? Ele é a proteção lá da ponta do nosso cromossomo. Tá? E aqui, professor, as cromátides, elas, o que acontece? Elas são unidas, elas são juntas por uma estrutura que eu vou chamar de telômeros, então, de centrômeros. Então, bem aqui no centro do cromossomo é que vai unir uma cromátide ou outra, dando origem à cromátide irmã. Então, aqui eu tenho os braços e cada ponta do cromossomo eu tenho os telômeros, tudo bem? Então vamos lá, nós tínhamos a cromatinas, elas começam a se enrolar nas histonas, dando origens, né, aos nucleossomos e formando aqui o que a gente chama de cromossomo. Isso aqui, gente, é o seu material genético condensado, tudo bem? De acordo com a posição do centrômero, professor, então aqui o que está no centro, o que une as duas partes, que lá no processo de divisão celular, ele é o que, professor? Ele é rompido por quem? Lá pelo fuso mitótico dos centríolos, né? Então, de acordo com a posição dos centrômeros, os cromossomos eles podem ser classificados em telocêntrico, acocêntrico, submetacêntrico e metacêntrico. Professor, o que quer dizer cada um desses daqui, ó? Apresenta o centrômero na região terminal. Então aqui, ó, o centrômero está lá na ponta, certo? Acocêntrico, o centrômero fica próximo à extremidade. Só que aqui, professor, no acocêntrico, né, eles vão apresentar essa estrutura aqui, ó, que é a zona satélites. Tudo bem? Submetacêntrico, o centrômero fica deslocado, originando braços de tamanhos diferentes. Ou seja, professor, ele não está nem em cima nem embaixo, né? Nem no centro. Ele está ali formando a parte que os braços do cromossomo em tamanhos diferentes. E aqui eu tenho o metacêntrico, que ele é o que, professor? Igual, tanto os braços de cima quanto os braços de baixo. Então o centrômero está localizado no centro, formando os braços iguais, que são lá a parte do nosso cromossomo. Tudo bem? De acordo com o número de cromossomos, vamos aqui. De acordo com o número de cromossomos, né? Os cromossomos são de cada par são denominados cromossomos homólogos. Professor, o que são os cromossomos homólogos? Preste atenção aqui, gente. Cromossomos homólogos são o que? São as células que são iguais. Por exemplo, toda a parte do seu corpo que nós dizemos que existe células somáticas, elas vão apresentar esses cromossomos. Por quê, professor? Eles são dois, que eu vou chamar esses cromossomos de diploide, tá? Diploide. Já nas células sexuais, nos nossos gametas, eu vou dizer que esse cromossomo ele é haploide. Professor, o que quer dizer isso, né? Que lá na divisão das células vai apresentar o mesmo número de cromossomos, eles vão ser divididos de formas iguais. Já no processo de meiose, esse cromossomo ele é reduzido pela metade. Então, células somáticas, elas são 2 Ns, que nós chamamos de cromossomos homólogos,
tá? E já lá nas células vegetativas, ou seja, lá na produção dos seus gametas, essas células elas vão ser Ns, tá? Ns, que são as células sexuais representadas pela letra N, chamadas de haploide. Professor, então vamos aqui para frente, vamos conhecer a tabelinha a seguir, vamos comparar o número de células nos organismos. Ah, professor, como assim? Célula somática. Célula somática é toda e qualquer célula que está no seu corpo, exceto seus gametas, tá? Exceto seus gametas. Vamos ver aqui quantas células somáticas os seres humanos têm. E nós temos 46 cromossomos em cada célula somática, tudo bem? A mosca, ela tem 8, o pinheiro do Paraná tem 24, o cavalo tem 64 e o milho tem 20. Professor, se eu tenho aqui em cada célula minha, eu tenho 46 cromossomos, eu não posso, né, lá na minha reprodução, enviar essa mesma quantidade de cromossomo. Imagine o seu pai e a sua mãe produzindo o gameta masculino e produzindo o gameta feminino. Esse gameta com 46 e esse gameta com 46. Quando fecundar, vai nascer o que, professor? Não sei. Vai nascer um indivíduo com um número de cromossomo que não é ideal para a nossa espécie. Porque nós temos que apresentar na nossa célula somática 46 cromossomos. O que acontece? Lá no processo de meiose, reduz o número de cromossomos dessa célula masculina e reduz o número de cromossomos dessa célula aqui feminina. De quando, professor? De 46 para 23. E aí eu tenho 23 do pai, 23 da mãe. Lá no processo de fecundação, a união, a fusão entre esses dois gametas, o indivíduo ele passa a ter novamente 46 cromossomos, lá na primeira fase, que nós chamamos de zigoto, tá? Então aqui, gente, os cromossomos sexuais femininos representados XX, tá? Cromossomos sexuais masculinos representado XY. Ah, professor, então quem determina o sexo aqui é o homem ou é a mulher? Sempre na espécie humana, quem determina o sexo é o macho. Por quê, professor? Porque a mulher ela só vai ter X, X. O que ela vai mandar? X. O homem ele vai ter o quê? X, Y. O que ele vai mandar? X ou Y. Se ele mandar um Y, ele vai ter o quê, professor? Um menino. Se ele mandar um X com o X da mulher, nós vamos ter o quê? Uma menina. Então, cromossomos sexuais representados dessa forma biologicamente. Feminino XX, masculino XY. E aqui eu tenho a representação também microscópica desses cromossomos. Y e cromossomos X, tudo bem? Cromatina sexual. Um exemplo de heterocromatina sexual em algumas células é a cromatina sexual corpúsculo de Bohr. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo identificar quais dessas células é masculino e qual é feminino pela presença dessa estrutura aqui. Então aqui eu tenho uma célula XY e aqui eu tenho uma célula XX. XX quer dizer que ela é o que, professor? Menina. Por quê? Lá quando eu faço, tá, a identificação, quando eu vou colocar o processo para coloração dessa célula, ela vai apresentar essa estrutura aqui que nós chamamos de corpúsculo de Bohr, tá bom? Então, bateu o olho nisso daqui, nesse tipo de célula, que é uma célula gamética, tá? A gente já vai saber que se trata de uma célula feminina, tá? De uma célula feminina, tudo bem? Então, vamos para frente, que inclusive tem um exercício disso aqui para a gente ver, tá? Professor, o que são esses daqui? São os cromossomos representados por uma estrutura que nós vamos chamar de cariótipo. O que quer dizer? O cariótipo caracteriza-se pelo conjunto de cromossomos de uma espécie, identificado pelo número, pelo tamanho e pela forma que ele apresenta. Então, nós temos aqui 22 pares autossomos. Professor, o que quer dizer isso? Som que vai dar origem às características e um par de cromossomo sexual, que pode ser XX e pode ser também XY. Então aqui eu tenho um par de cromossomo, 23 pares e 23 pares, com um total de 46
cromossomos, tá? Então aqui nós temos 44 cromossomos autossômicos, né? Autossomos e mais um par de cromossomos sexuais, que geralmente aqui é o último par, tudo bem? Então aqui eu tenho uma representação dos cromossomos em um cariótipo, tá? Vamos para frente, vamos para uma atividade, dá um tempo, a gente já estourou o tempo, mas vamos fazer pelo menos essa daqui. O núcleo interfásico eucariótico apresenta um envoltório poroso. Olha só, né, lá na nossa primeira aula, o que quer dizer isso? Uma barreira do material nuclear e o citoplasma. Qual é a função dos poros lá no envoltório nuclear? Então, professor, lá o nosso núcleo, ele compartimentaliza o nosso DNA e além disso ele produz o ribossomo. O que vai acontecer? Ele tem que sair por algum local, né, gente? Então, eles possibilitam as trocas dos materiais, como os nucleotídeos, RNA, proteína e lá no nosso citoplasma. Olha aqui, gente, o que está acontecendo nessa questão, tá? Aqui eu tenho uma célula, ele rompe a célula, uma célula, ela tem uma parte da célula para lá, tem o núcleo e a outra parte não tem. O que vai acontecer? A parte com o núcleo ele vai reproduzir e a outra parte ela não vai reproduzir. Por quê? Quem comanda essa reprodução são as estruturas que estão lá dentro do núcleo. É o material genético que está dentro do núcleo. Se não tem material genético, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Então, com base nesse experimento, responda a questão a seguir. Qual foi a interpretação de Balbiani em relação ao experimento? Com esse experimento, Balbiani concluiu que o núcleo contém substância que controla o funcionamento celular. Então, a parte do comando da célula está lá dentro do núcleo. Por que o fragmento anucleado morreu, gente? Tira o cérebro de uma pessoa, né? Ela não sobrevive, mesma coisa de uma célula. A gente tirou a parte que comanda da célula, ele não vai sobreviver porque não apresentava material genético para a sua reprodução. Vamos aqui encerrar a nossa aula por hoje, tá? Um beijo do gordo e até a próxima aula.